Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler o versículo 44. Nós hoje vamos falar sobre o lugar da decisão. Vamos falar hoje sobre o primeiro dia que antecedeu o dia da Páscoa, que é a quinta-feira, sobre os acontecimentos que levaram Jesus a estar no lugar da decisão. E vamos falar um pouco de como ele tomou essa decisão e o que aconteceria se ele não tivesse tomado uma decisão como essa. Então vamos ler comigo, por gentileza, Lucas, capítulo 22, verso 44, diz assim: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Feche seus olhos por um minuto. Pai, graças nós te damos pela tua misericórdia e peço ao Senhor que através do teu Espírito Santo o Senhor venha ministrar em nossos corações nesta conferência, meu Pai. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão que Jesus tomou no momento muito difícil de sua vida, meu Pai. E queremos hoje aplicar isso na vida da igreja, meu Deus. Então eu te peço, Espírito Santo, usa a minha vida para poder falar com o teu povo nessa noite. Que nós possamos aprender da palavra do Senhor e que possamos aplicá-la sempre em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Por gentileza, tome o seu assento, pode se sentar. Eu vou ser breve nessa mensagem. O que acontece na quinta-feira da Páscoa foi algo muito marcante para qualquer cristão, porque a palavra vem nos dizendo que Jesus ele foi posto, mas foi posto por quem, pastor? Ele foi posto pelo próprio Deus, e ele posto ali, agora agoniado em oração, uma oração intensa, orando, clamando a Deus por aquele momento que seria um divisor de águas para toda a humanidade. Jesus orava tão intensamente que o texto nos fala assim, que o seu suor, ele se tornou como gotas de sangue, que pulsando corriam até o chão. Jesus passou um dia atípico aquele dia. Não era aquele dia um dia como outro qualquer. Jesus estava acostumado a andar curando. Ele estava acostumado a expulsar demônios. Ele andava pregando o evangelho às pessoas que se aproximavam a ele. Ele sempre dizia do novo estilo de vida que as pessoas deveriam ter dali para frente. Ele andava perdoando, ele andava curando muitas pessoas, dando lições para muita gente, multiplicando pães. Jesus ele sempre fazia milagre, mas esse dia foi um dia muito diferente na vida dele. A sua oração não era mais uma oração para curar as pessoas. As suas palavras não eram mais palavras para trazer vida àquele que o ouvia. A sua expressão não era mais uma expressão de alegria, de contentamento por estar fazendo a vontade de Deus. Mas agora o nosso Mestre, o nosso Jesus, ele está agoniado, como diz a palavra do Senhor, em extrema agonia, em extrema tristeza, porque ele sabia que dias de dores, momentos de dores, ia acontecer dali para frente. E o que ele faz, e o que ele fez por nós naquele dia, é algo que nós temos que lembrar todos os dias, desse tipo de escolha que Jesus fez por nós. Para Jesus era um momento de grande sofrimento,
E no início de uma oração que ele fez, em outro momento, ele dizia assim, pouco antes desse versículo, ele dizia assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O que ele estava dizendo para Deus naquela noite, naquele dia era: meu Deus, se possível for, deixa que eu fique longe desse momento. Se possível for, esta etapa da minha vida eu não quero passar. Se possível for, me liberta, me livra desse momento agora. Porque Jesus sabia que o que ele ia passar seria momentos de extrema dor. Seria momentos de extremo sofrimento. Mas ele dizia: passa de mim, Senhor, esse sofrimento. Mas quando ele lembrou de que o que aquela atitude ia causar para mim e para você, que ele levaria então através do sangue dele o pecado de toda a humanidade, quando ele lembrou da missão que ele tinha, que Deus tinha feito para ele cumprir, ele disse: mas todavia não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feito conforme a tua vontade. Parece até um pouco contraditório. No mesmo momento que ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, me livra deste momento, me tira deste sofrimento. Mas quando ele lembra que a morte dele ia levar o meu e o seu pecado, ele volta atrás na oração no mesmo momento, porque como homem ele pedia: passa de mim esse cálice. Como um ser humano ele dizia: afasta de mim esse sofrimento. Mas como filho de Deus, como um cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, ele fala: mas não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feito conforme a tua vontade. Jesus, irmãos, até a oração dele parece que está agora em duplicidade. Parece que ele não está sabendo aquilo que ele está dizendo, porque o sofrimento era já especificado por Deus a ele passar. Mas como homem, como eu e você, como homem e como mulher que está aqui nessa igreja, sabe que ninguém gosta de passar por sofrimento. O sofrimento ele vem em nossa vida para causar grandes estragos, mas ninguém escolhe passar por sofrimento. Até às vezes nós sabemos que a consequência da atitude que nós tomamos é de sofrimento, mas a nossa expectativa é que nós passamos por aquela atitude, ainda que muitos avisam para a gente dizendo: olha, se você fizer isso, é caminho de sofrimento. Quantos pais, quantas mães avisam para os filhos, para a filha, dizendo: se você unir aquele rapaz, se você unir aquela moça, isso é caminho de sofrimento. Mas mesmo assim ainda o jovem que está apaixonado, mesmo assim a jovem que está apaixonada não consegue enxergar os defeitos do rapaz, não consegue enxergar os defeitos da moça. Ela vai, se une, se junta, casa, sai de casa, e ela percebe que a intenção quando ela vai para esse relacionamento é: meu pai está enganado, a minha mãe está enganada, essa pessoa pela qual eu estou não é isso tudo, não é tudo o que ela está dizendo. Na realidade ela está perseguindo esta pessoa. O jovem às vezes, quando deixa de ouvir o pai e a mãe, ele não está indo para um caminho de sofrimento, porque ela entende que no meio do percurso as coisas vão mudar.
que aquele homem vai melhorar a atitude dele, que aquela mulher vai melhorar a atitude dela. E quantas pessoas hoje vão, juntam, casam e vai para um caminho de sofrimento, mas o que ela pensa é que o sofrimento não iria chegar na casa dela. O que ela entende é que ela não iria passar por momentos difíceis como ela está passando. Ela entende que vai dar tudo certo, que o amor vai superar todas as coisas, que a paixão vai levar aquela pessoa que está andando errante para um caminho certo agora, e a pessoa vai toda emocionada, cheia de expectativa, mas na realidade, na maioria das vezes, ela vai ter que trilhar, de fato, pelo caminho de sofrimento. Quantas mulheres hoje estão morrendo? Quantas pessoas estão perdendo a vida porque desobedeceram os pais que diziam: olha, não vai, não anda com essa pessoa, não caminhe junto, não vai para essa estrada, não vai por esse caminho, não vai andando assim, não faça essas coisas. Mas a pessoa às vezes querendo apressar alguma coisa, querendo viver um grande momento, ela vai, mas no fim de tudo acaba sendo caminho de sofrimento. Ainda que a pessoa entende que ela não vai sofrer, mas é quase que inevitável, porque a decisão que ela tomou vai levá-la automaticamente por um caminho de dor, por um caminho de tortura, por um caminho ruim. E muitas pessoas com suas próprias mãos escolhem o caminho do sofrimento. Com sua própria decisão escolhe uma vida de sofrimento. Com suas próprias intenções escolhe andar num caminho, numa trilha, numa rua, num mar, como você entende, de sofrimento. Mas com Jesus não. Jesus, ele não fez mal nenhum para ninguém. Jesus não desobedeceu o seu pai quando ele veio à terra. Em todo o tempo que ele andou foi num caminho de obediência a Deus, fazendo a vontade de Deus. Jesus não estava ali agora tendo a oportunidade de fazer, de ter ali uma vida de desobediência a Deus, não. Ele não buscou isso com as próprias mãos. Não era que ele estava colhendo o que ele plantou, e também não. Tudo que o Deus dizia para ele, ele fazia com graça, ele fazia com muita vontade, obedecia o seu pai. Mas agora o que está esperando a ele é um caminho de sofrimento, é um caminho de dor muito intensa. O que eles fariam com ele era algo que era surpreendente para aqueles que viriam acontecer, que estavam vendo que as coisas iam acontecer. Por isso a agonia tomava conta do coração dele, porque ele podia entender assim: não é pela minha escolha, não foi nada de errado que eu fiz, não foi por desobediência nenhuma que eu fiz com meu pai, com Deus Pai, não é nada disso. Eu não estou colhendo o que eu plantei, está determinado por Deus que eu iria passar por esse sofrimento. No Getsemane, Jesus estava ali agoniado, ele estava triste, a sua oração era diferente, as suas palavras eram diferentes. O que ele dizia a Deus é: Deus, possível for, por favor, passa de mim esse momento. Eu não quero vivenciar uma dor como essa, eu não quero passar por um sofrimento como este, eu não quero, Senhor, passar e ver o povo me humilhando nas ruas de Jerusalém, porque o que acontece naquele momento, o que ia acontecer, é que Jesus, ele estava passando por uma dor imensa, mas que ele precisava de cumprir uma missão. O que ia acontecer naquele dia é que Jesus sabia que ele ia trilhar, andar nas ruas de Jerusalém,
Ele sabia que as pessoas iriam zombar dele. Jesus já sabia que era uma rua de sofrimento, que era momento de dor. Ele sabia que pessoas de um lado e de outro das ruas de Jerusalém iriam dizer assim, que você não é um Cristo, que você é o impostor que está passando aqui. Ele sabia que muita gente ia cuspir nele. Ele sabia que muita gente ia apedrejá-lo naquele momento. Ele sabia que muita gente ia acusá-lo naquele instante. Imagina eu e você que não gosta, que nós não gostamos que ninguém fale mal da gente, que ninguém curte uma fofoca com o nome da gente. Agora Jesus sabia que haveria ali um caminho, um mar de pessoas condenando, julgando ele por uma atitude que ele não tomou, dizendo que ele era impostor, sendo que ele nunca fez mal a ninguém, dizendo que ele era um falso Cristo, um falso Salvador. Se ele curou, se ele batizou, se ele fez grandes sinais e prodígios, mas naquele momento o que aconteceria? Ele sabia que muita gente que estaria ali acusando já foi um dia curado por ele. Ele sabia que muita gente que estaria ali falando mal dele comeu do pão que ele multiplicou. Muita gente que estava nas ruas dizendo: olha, eu não quero mais você perto de mim, eu quero que você morra, eu quero que você seja crucificado porque você pecou. Aquele mesmo povo que ele se doou para eles, aquele mesmo povo que ele ensinou a eles, aquele mesmo povo que foi discipulado por eles, algum deles estava lá dizendo: eu não quero Jesus, eu quero que ele morra, eu quero que ele seja crucificado da pior forma possível. Como se não bastasse isso, os soldados romanos então iriam atrás de Jesus também. Jesus sabia disso, que ele ia ser chicoteado naquelas ruas. Jesus sabia que ele ia ser, o seu corpo ia ser totalmente flagelado. Ele sabia que ele ia ser crucificado numa cruz. Ele sabia que as suas mãos seriam furadas por pregos. Ele sabia que os seus pés também seriam furados por pregos. Jesus sabia de todas essas coisas. Ele sabia que muita coisa ruim iria acontecer naquele caminho. Ele sabia que teria que carregar uma pesada cruz naquelas ruas de Jerusalém. Ele sabia que muita coisa ruim iria acontecer com ele. Ele sabia também, naquele momento ali, que as pessoas iam colocar uma coroa de espinhos dolorosos em suas cabeças, na sua cabeça. E ele sabia que alguém iria vir com uma cana e bater naquela coroa, para poder fazer com que estranhasse dentro daquele couro cabeludo os espinhos. Jesus sabia que ele ia passar por grande sofrimento. Quando nós passamos por sofrimento, a impressão que dá é que está tudo ruim em nossa vida. E às vezes isso reflete em nosso casamento, isso reflete lá na nossa vida profissional, e às vezes reflete até mesmo em nossa vida espiritual. Passamos a ter menos fé, passamos a acreditar menos. Aos poucos nossa oração vai ficando cada vez menor. Aos poucos nós vamos jejuando cada dia menos. Aos poucos nossa oração vai ficando cada dia menos intensa. Isso é sinal de sofrimento. Isso é sinal que está doendo algo em nós. É sinal que as coisas não estão indo bem. É sinal que coisas ruins estão acontecendo. Nós não sabíamos que ia sofrer aqui na terra em dado momento, mas Jesus sabia cada passo que ele ia tomar. Ele sabia que ele ia ser trocado por um malfeitor, por um homicida. Ele sabia que o juízo das pessoas estaria sobre ele. Ele sabia que eles iam escolher um Barrabás, o homem que matou uma pessoa, um soldado romano. Ia ser preferido esse homem, ia ser preterido Jesus naquele momento. Jesus sabia que a condenação humana viria. Jesus sabia que coisas ruins iriam acontecer.
Mas o que fazer? Qual decisão tomar nesse momento? Que decisão tomar então, agora que eu já sei o que vai acontecer comigo? Se eu sei que eu vou passar pela rua da esquerda, eu sei que lá vai ter grandes aflições para mim, certamente eu iria para o caminho da direita. Eu não quero sofrer. Mas o nosso mestre tinha uma missão, que ele precisava de morrer pela humanidade. Obedecer a Deus naquele momento significaria passar por uma dor insuportável. Talvez fosse mais viável ele desistir. Talvez fosse mais viável para Jesus naquele momento dizer assim: eu não vou passar por essa dor. Talvez fosse melhor e mais confortável para ele dizer: não, eu não quero andar nesse caminho de sofrimento, vai doer muito. Quando eu tiver sede, eles vão me dar vinagre como bebida. Vai ser um caminho muito ruim, vai ser uma dor insuportável. Mas se Jesus desistisse naquele Getsemane, ia representar a perdição para toda a raça humana. Uma decisão muito difícil de tomar, entre obedecer a Deus e sofrer, e entre desobedecer a Deus, ficar numa boa, mas o propósito de Deus não ser cumprido através de Jesus. A desistência de Jesus naquele momento no Getsemane iria representar toda uma humanidade indo para o inferno, porque não ia ter remissão de pecados. Ninguém poderia mais derramar o sangue dele por mim, por você. E naquele instante então, Jesus ele diz para Deus: seja feita conforme a tua vontade. E quando ele diz isso, Jesus ele escolhe obedecer a Deus. Ele escolhe fazer a vontade de Deus. Ele escolhe morrer por mim, por você. Jesus escolhe deixar você numa situação boa, para que ele pudesse passar por uma situação de dor. Ele escolhe trazer sobre os ombros dele as chibatadas do que vir sobre os seus ombros. Ele escolhe o sofrimento da vida dele para poder proteger a mim e a você. E é por isso que nessa noite de quinta-feira, quando nós falamos daquilo que Jesus poderia fazer ou deixar de fazer, Ele fez com zelo, Ele sofreu naquelas ruas, para poder trazer uma vida eterna para a igreja, para poder trazer vida eterna para mim, para poder trazer vida eterna para você. E é por isso que nós dizemos nessa noite: a dor que Ele passou foi para beneficiar a mim e a você. A decisão que Jesus tomou foi para que pudesse trazer salvação para nós. E quando nós falamos da escolha de Jesus em obedecer, claro que nos próximos dias, os outros pregadores vão estar falando sobre a crucificação, certamente. Vão estar falando sobre o momento que Jesus passou de dor, agora na cruz. Porque o que Ele fez foi algo muito notório para nós, igreja. E nós como cristãos, por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós somos discípulos, seguidores e filhos de Cristo. Eu vou dizer novamente:
Nós somos seguidores, discípulos e somos filhos de Cristo. No Getsemane, Jesus enfrentou esse momento de dor e de decisão. Mas quanto a nós, qual é a escolha que nós devemos fazer em nossa vida? Quanto a mim, quanto a você, sobre isso que eu narrei aqui nesses poucos minutos, qual que será a nossa decisão agora, para podermos também deixar ou não de fazer a vontade de Deus? Será que nós poderemos fazer igual Jesus, de escolher, obedecer e passar por sofrimento que isso vai nos causar? Ou somos pessoas que dizemos assim, não, se o sofrimento está lá, se a dor está lá, eu quero ir para outro lado. Seguir a Deus é muito difícil, pastor. Renunciar a Deus é muito difícil, pastor. Entregar a vida a Deus é muito difícil, porque é tanta coisa que você não pode fazer. Eu não posso beber. Aquele que serve a Deus, ele não pode prostituir. Aquele que serve a Deus, ele não pode adulterar, pastor. Aquele que serve a Deus não pode embriagar. Muitas pessoas não querem servir a Deus porque entendem que para eles é sofrimento. A gente realmente não pode beber. A gente realmente não pode adulterar. De fato, a gente não pode fazer um tanto de coisas. Mas uma coisa você pode: morar com Cristo no céu. Qual que é a nossa escolha hoje? Qual que é a nossa decisão? Abraçar o projeto de salvação que Jesus já providenciou para nós e tomarmos posse disso em nossa vida e vivermos como tal? Ou nós abandonamos, deixamos de caminhar por causa do sofrimento? E falando de sofrimento, o sofrimento ele desanima a gente. Se tem uma coisa que desanima a gente é sofrimento. E às vezes o consolo para o nosso sofrimento está na experiência de alguém que já sofreu. Mas como assim, pastor? O que está dizendo? O que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo que no nosso sofrimento, às vezes, o que nos alivia o nosso sofrimento é ouvir alguém experiente falar do sofrimento dele. Um exemplo disso, quando a pessoa perde a mãe, ela está numa dor insuportável, um luto que parece que não passa, uma dor que ninguém consegue arrancar. Mas quando ele chega perto de alguém e compartilha esse momento de dor, a outra pessoa, quando diz assim, não, eu perdi minha mãe também, eu também já perdi minha mãe, e quando eu perdi, eu passei por isso que você passou também, mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, eu fui vivendo a minha vida, e hoje eu sinto saudade sim, mas eu consigo fazer tudo o que eu preciso, eu consigo andar hoje muito bem, consigo fazer as minhas coisas muito bem. E quando a pessoa ouve essa experiência de alguém que passou por aquela dor, ela se sente mais confortável. Outro exemplo, quando a pessoa está desempregada, passando por várias situações de privações na sua casa, ela vai ali no sofrimento, na dor. Aí quando ela chega perto de alguém que já passou por isso também, alguém diz assim, eu fiquei desempregado X anos, eu fiquei desempregado tanto tempo, mas não preocupa não, porque mesmo você desempregado, Deus vai cuidar de você, Deus vai enviar para sua casa tudo aquilo que você precisa,
Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. E ó, não preocupa, Deus vai abrir as portas para você. A experiência da dor do outro causa para nós uma sensação de alívio. São vários exemplos que eu podia citar. Quantas mulheres estão hoje em casamento, hoje, situação difícil, mas aí chega uma pessoa, o que conforta ela, não é aquela que fala que vive bem. O que conforta ela é aquela que fala assim: eu já passei por isso, eu sei bem o que é isso. Meu marido era um drogado, meu marido era um viciado, ficava no jogo a noite toda, me traía. Meu marido fez várias situações ruins comigo, mas hoje ele é um servo de Deus, converteu ao Senhor. Hoje ele é um homem íntegro, trabalhador. Hoje ele está bem. Aquilo ali traz um refrigério para a pessoa que está compartilhando a dor. A dor do outro, a experiência que o outro tem da dor, te coloca em situação às vezes confortável, muito mais confortável daquele que fala assim: não, eu sou muito bom, não, a minha vida tudo dá certo, não, basta eu orar que tudo acontece, basta fazer um jejum que as coisas clareiam para a minha vida. Às vezes as pessoas que sofrem não buscam isso, ele busca a experiência de alguém que já passou pela dor. E quando nós vamos na experiência de Jesus, quando nós estamos no sofrimento, quando nós estamos passando por um momento de dor em nossa vida, nós vamos em quem? Naquele que tem experiência da dor. Qual que é a nossa maior exemplo de experiência de dor que nós temos? Jesus. E quando nós vamos até a Jesus com a nossa dor, com o nosso sofrimento, para ouvir dele o que ele tem a dizer em relação ao nosso sofrimento, em João capítulo 16, versículo 33, o que ele nos diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que tem mais experiência para poder falar conosco, ele não fala assim: olha, o sofrimento é muito ruim, não passe por ele. Ele não diz assim: olha, vai para o lado errado, no lado contrário, desiste de sofrer, desiste de seguir a Deus. Ele não diz desiste de caminhar com Cristo, ele nunca vai dizer isso. Ele nunca vai dizer, porque Jesus foi o mais experimentado entre todos os homens. Ele foi o que mais sofreu o tempo inteiro naquelas ruas de Jerusalém. Ele passou por várias situações, tanto pessoais, tanto de pessoas ingratas, de pessoas covardes que ali estavam passando, batendo, xingando, cuspindo, falando mal, maldizendo. Tanta situação que ele podia falar assim: olha, sai fora do sofrimento, sai fora do momento ruim, sai fora de escolher seguir a Deus. Mas o homem experiente pela dor, o homem que sofreu pela dor, ele fala assim: não desanime, não fica triste, não desanime, tem de bom ânimo, esteja animado, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo com outras palavras para mim, para você, dizendo: se eu venci e você é meu filho, você vai vencer também. O sofrimento da nossa vida é passageiro. Daqui a pouco nós estamos cantando o canto da vitória. Talvez o inimigo está dizendo para nós nessa noite assim: desista, não siga
siga em frente. Está sofrendo muito. No mundo era mais tranquilo, era mais suave. Mas Jesus diz hoje para você nessa noite, ainda que alguns estão sofrendo hoje, não desanime, não desespere, porque há um Deus no céu que te vê, há um Deus no céu que te contempla e sabe o que você está passando, e basta uma palavra dele diretamente para dizer a você: não temas, porque eu estou contigo. Te tiro hoje dessa situação que você está vivendo. Escolha servir a mim, porque eu contigo, você é imbatível, porque eu posso fazer todas as coisas na sua vida. O exemplo da dor está dizendo: não temas o mundo, não temas o teu inimigo, não temas a tua adversidade, não temas o momento que você está passando no dia de hoje. Ainda que o nosso adversário venha e acusa dizendo: vai sofrer, se servir a Deus vai sofrer, não importa. O que importa é que um dia o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. O que importa é que esse tempo vai passar em nossa vida, portas vão se abrir. O que se importa na nossa vida é que nós vamos triunfar com Jesus na glória. E é por isso que hoje, igreja, eu digo a vocês nessa noite: escolha servir a Cristo, escolha servir a Jesus, escolha andar junto com Jesus, porque em Deus nós faremos proezas, em Deus faremos coisas que ninguém vai acreditar, porque é assim. Quando pensamos que nós estamos no chão, não vamos levantar. O Senhor com a tua voz disse: vem filho, levanta daí, porque olha, eu tiro você dessa situação que tu está vivendo, eu vou tirar da situação de vergonha que você vive, porque o nosso Deus é o Deus da vitória, porque o nosso Deus, Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado, Ele venceu tudo que era contra nós, rasgou o nosso pecado que nos condenava na cruz, e hoje nós somos livres para dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Por gentileza, fique sobre os seus pés.